Nem que a pessoa confesse para o padre que matou alguém, o padre jamais poderá falar o que aquela pessoa confessou. Acreditar que vai aparecer um fantasma, não, isso não. Eles usavam formas de sacrifício para domar o corpo, para não cair no pecado. Estou a caminho de um convento, pois é, mano. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone. Dessa vez estou aqui com mais um vídeo. Hoje estou a caminho de um convento, pessoal. Hoje é a primeira vez que eu vou gravar, eu acho que com freira. E eu vou fazer umas perguntas muito boladas, porque, mano, eu gosto de freira, apesar de ter medo, mano. O que foi? Olá, gente! Hoje a gente tá indo num convento de uma amiga, porque quem não sabe do canal, eu quase fui uma freira, isso mesmo, gente, eu quase fui uma freira. Quando eu era criança, eu conheci a irmã Carmen, que é uma pessoa de muita luz, ela é uma freira e ela me levava sempre lá na igreja e eu quase virei freira, enfim. E hoje eu vou estar reencontrando ela, tem muitos anos que eu não vejo ela. E a gente vai fazer umas perguntas pra ela, porque eu também sou muito curiosa. Mas, Agatha, você não é de outra religião? Sim, gente, sou, mas o meu amor tem um quadro conhecendo religiões. E eu não vejo problema nenhum em participar, em perguntar, né? Porque nem tudo nessa vida a gente sabe, por mais que eu esteja anos no espiritismo, a gente não sabe de tudo. Sou muito bem resolvido com a minha religião, mas estou acompanhando meu amor. Então, rapaziada, já clica. Na verdade, quando eu peço pra clicar no botão de gostei, já era pra ter clicado. Não, a galera não clica, mas quando você fala assim, não, quando a Agatha pede gostei, gente, aí o bota vídeo... que gostou, gente, custa nada. Clica aí, ativa o sininho, se inscreva no canal, que aí o YouTube vai saber que você tá gostando do conteúdo, vai te entregar mais e a gente vai poder levar esses conteúdos malucos que só meu amor tem pra bem longe. Pede pro Lucas que tá assistindo clicar no gostei. Lucas, Pedro, João, Maria, Letícia, Bruna, todo mundo. É isso aí. Clica no gostei. E vamos lá, tô chegando e quando eu chegar lá eu já começo a gravar. Na verdade não sei como é que vai ser, mas câmera baixa, aquele esquema. Vamos entender o que tá acontecendo. Bora! De casa! Boa tarde. Boa tarde. Um abraço! Também. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Prazer, Henrique. Prazer. Irmã Carmen. Tudo bem? Prazer. Henrique. Licença, tá? Todas. Quanto tempo você não vai na igreja católica, Henrique? Cara, acho que desde quando eu tinha 1 ano de idade. Nossa! Aí que eu fui batizado na católica, né? Sério? Você foi batizado na católica, né? Mas pessoal, vocês viram aí no começo do vídeo, hoje a gente está começando um quadro de conhecendo religiões da igreja católica. Então as irmãs são amigas, né, da Agatha. Eu queria ser freira, eu sempre falei isso pra vocês, então. Obrigado também. Esse é o sonho dela. Obrigado também pela oportunidade de gravar, né, o convento aqui, como que funciona. Eu acho importante esse trabalho também que eu faço, de mostrar pro pessoal como é que funciona as religiões, né? Vai ser, eu acho que, curiosidades sobre o convento. Que todo mundo sempre teve vontade de perguntar, mas não tem acesso. Exatamente. Primeiro, acho que para começar tranquilo, como que vocês decidiram virar freiras, né? Porque tem que, apesar de ser um sonho, tem que ser certinho, né? Então, muitas pessoas acabam talvez desistindo no meio do caminho, né? Percebe que muitos são chamados, né? Mas são poucos que continuam nessa caminhada, que a gente sabe que a gente percebe, vai ser, não, passar a ser freira vai ser algo fácil, não é tão fácil, mas quando a gente faz com amor, entregar totalmente a Deus, com certeza fica muito mais gostoso de seguir e caminhar esse Cristo em nossa vida. E para mim é poder
poder estar mais próximo das pessoas e evangelizá-los. Quantas pessoas que estão buscando a esse Deus? Que as pessoas hoje em dia não estão tendo essa preocupação, essa atenção uns com os outros. E como é que é a missão, mas as missões assim, o que vocês fazem lá, só para as pessoas de casa conhecerem? Sim. Eu conheço pouco gente que eu participei, mas assim, explica para o pessoal o que vocês fazem, o que vocês vão atrás, por que as pessoas buscam as freiras? É muito interessante. Meu nome é Ana Lúcia. Nosso Instituto das Irmãs Missionárias Discípulas de Jesus. Essa casa convento que nós temos aqui é administrativo, nós estamos em missão lá na Bahia. Bom, o que nós fazemos? Nós costumamos ir em busca das famílias, principalmente aquelas famílias que estão passando por momentos mais difíceis, porque sabemos que hoje a família anda muito desestruturada. Nós fazemos trabalho com crianças, nós ajudamos as crianças, por exemplo, se a gente percebe que o nível de aproveitamento nas escolas está muito difícil, então a gente trabalha com essas crianças a autoestima, a gente trabalha a valorização da família, a gente também trabalha com pessoas que estão passando por doenças da alma, passando por momentos difíceis de doença da alma. Quais são as doenças da alma? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então nós desenvolvemos um trabalho com essas pessoas para que elas possam ressignificar alguns traumas vividos na infância ou até mesmo na juventude ou na vida adulta. Procuramos ouvir principalmente aqueles adolescentes e jovens que estão se mutilando, aqueles que começam a se cortarem, aqueles que começam a querer eliminar uma dor que não é visível, como eu já falei, a dor da alma, a doença da alma. Esse é o trabalho que nós fazemos. As mulheres, especialmente aquelas mulheres que estão passando por momentos difíceis em suas relações, nós também costumamos ouvir essas mulheres e homens, porque também são poucos, mas também alguns homens nos procuram para poder conversar. Agora, já que a pergunta foi um pouco mais tranquila, eu tenho uma outra pergunta. Dá até medo. Dá até medo, porque eles... Eu tenho medo da pergunta. Não, então... Quem quer te julgar? Não, mas a pergunta é tranquila, é que eu não sei realmente, então se minha pergunta for precipitada, ou enfim, pode me corrigir, mas o que seriam, porque meu canal é sobrenatural, mexo com fantasmas, espíritos. Vocês acreditam em espíritos e fantasmas? O que seriam os espíritos e fantasmas para vocês? Difícil? Pergunta? Não, pode ser. Imagina que alguém entra com mas é que o fantasma, os fantasmas e os espíritos para elas podem ser os demônios. Tá bom. Mas a minha pergunta, quando que eu vou ter a oportunidade de perguntar para uma freira que se ela acredita em fantasma, entendeu? Exatamente. Acreditar em fantasmas, não, a gente acredita que existam coisas que não são visíveis. A gente acredita que assim como tem seres humanos, existem também seres humanos que não pertencem mais a esta terra. Mas não é uma coisa que a gente aprofunda muito. Tem algum grupo seleto da igreja que desenvolve um trabalho exclusivo sobre isso. Agora, fantasma, acreditar que vai aparecer um fantasma, não, isso não. Tá, esse grupo, no caso, grupo da igreja que estuda, no caso, para fazer o exorcismo? Entendi. E com isso eles conseguem expulsar as energias ruins? Sim. Entendi. Sim, é um grupo de exorcista da igreja. Um bispo, por natureza, ele já é exorcista. Mas geralmente também ele pode escolher um padre ou um grupo de pessoas para poder estar exercendo esse tipo de trabalho. A nossa diocese aqui de Barra do Piraí, Volta Redonda, além do bispo Dom Henrique, eu não sei quem é.
E lá na diocese onde nós estamos em missão, é apenas o bispo, o Dom Antônio Leral, porque ele, por natureza, ele já é um exorcista. Entendi. Então, só para completar a pergunta, no caso, um exemplo, entra uma pessoa aqui e ela, no caso, está passando por esse mal. O que vocês não podem, no caso, pôr a mão? Era a minha pergunta, exemplo, o que daria um início ao exorcismo? O exorcismo é uma pessoa, porque a gente sabe que para chamar o padre para fazer isso não pode ser qualquer coisa. Geralmente as pessoas, quando procuram o bispo, procuram o padre, é porque a pessoa está tendo comportamentos diferentes do comum, do que é o próprio dela. E aí falam que ela está possuída por um demônio, e então vão um grupo de exorcista, o padre exorcista, o bispo exorcista, para poder fazer um momento de oração, e a gente chama isso de expulsar demônios. Já que está todo mundo fazendo uma pergunta polêmica, né, Henrique? Eu vou fazer uma também. Irmã, o que vocês acham? Qual é a visão da Igreja Católica para o sacrifício de animais? Porque dizem que na época de Jesus tinha um sacrifício. Então, a Igreja Católica acredita que o sacrifício, o único e verdadeiro sacrifício, já foi feito por Jesus na cruz. Cada vez que a gente vai na missa, se renova este sacrifício de Jesus. E a gente chama isso de transubstanciação, onde Jesus disse que Ele é a verdadeira bebida, a verdadeira comida. Então nós acreditamos que a partir daquele momento que o pão de trigo deixa de ser pão de trigo e se torna alimento, o trigo deixa de ser trigo e torna-se o corpo de Cristo, o vinho deixa de ser unicamente vinho e se torna o sangue de Cristo. Este é o único e verdadeiro sacrifício para a gente, onde o próprio Deus, por amor à humanidade, se entregou a uma morte de cruz. E este sacrifício que Ele fez, Ele se renova a cada missa que nós participamos. Qual é a visão da Igreja Católica sobre Lúcifer? A visão da Igreja Católica sobre Lúcifer é a visão do anjo que virou as costas para seu Criador. Ele não aceitou a condição de criatura, ele queria ocupar o lugar de Criador. E segundo os ensinamentos da Igreja, houve uma grande luta onde Lúcifer ele foi jogado para a terra. E ele veio para cá para perder almas. O que é isso de perder almas? Todos aqueles que querem se voltar para Deus, ele usa de persuasão para desviar as pessoas do caminho de Deus. E Deus, ele confia no livre-arbítrio humano. Deus não vai obrigar ninguém a segui-lo. Mas Lúcifer, ele não pede licença, ele vai invadindo todos os espaços possíveis, ele só espera uma brecha de todos aqueles que querem seguir a Deus para poder levar para o lado dele. A visão da Igreja Católica é que uma vez que a pessoa opta por Lúcifer seguir o caminho do mal, ele vai para o inferno. E todos aqueles que optarem por seguir ao Senhor vai para o céu, que a gente chama de salvação. A salvação tão sonhada. A gente quer a salvação, a gente não quer estar num espaço onde há dor e ranger de dentes, que é puro sofrimento para nós. Lúcifer para nós é símbolo de divisão, é símbolo de mal. O Lúcifer para vocês, por exemplo, a gente estava falando de talvez possessão demoníaca, exorcismo, seria o próprio Lúcifer? O quê? Sim. Na nossa visão... Então, desculpa te cortar, os fantasmas que eu falei no começo, eu poderia associar talvez então a Lúcifer. Poderia, sim. Poderia associar-se a Lúcifer. Quando a gente acredita que Lúcifer pode ter força, mas Deus é quem tem poder, a gente acaba acreditando que o mal, se não dermos brecha, o mal
não pode dominar uma pessoa que acredita no poder de Deus. Eu tenho uma pergunta polêmica, cara. Só não sei se isso vai provar ou não. Daí a gente conversa depois e vê. Ó, vocês conhecem a Thay desde pequena, né? O sonho dela era ser freira e tudo mais, só que hoje ela é... Hoje em dia eu sou espírita. Espírita, né? Sou pagodeiro, umbandista. Então, no caso a Igreja Católica, o que seriam essas entidades da outra religião? Eu sei que é complicado ficar falando de religião, de outra religião, mas só para entender também a visão de cada religião. Então, para vocês, o que seriam essas, talvez as incorporações, eu não sei como é que a gente pode falar, esses espíritos que ficam, né, rondando essas religiões? Também são associadas a Lúcifer, ou vocês acreditam que há espíritos de luz, ou que não há incorporação que seja do bem? O que acontece quando a gente trabalha a questão do ecumenismo, o que a gente aprende é que aquilo que se desconhece, a gente não pode nem julgar e nem acolher, simplesmente respeitar. A gente acredita na energia. As pessoas têm uma energia. Tem um grupo na Igreja Católica, que é a Renovação Carismática Católica, que eles trabalham a infusão do Espírito Santo. Quando uma pessoa ela desmaia ou faz movimentos que não é muito comum e elas deitam no chão, eles chamam de repouso do Espírito. E com relação a ser de outra religião de matriz africana, a gente sabe que é a outra doutrina, não é a nossa doutrina. E vocês acreditam que uma pessoa umbandista pode ter salvação? Sim, nós acreditamos, não tanto pela religião, acreditamos que a salvação ou não depende única e exclusivamente de Deus. E quem somos nós para dizer que uma religião todos serão salvos e a outra religião todos serão condenados? Então, aonde estaria a misericórdia de Deus? Nós conhecemos pessoas de diferentes religiões que fazem coisas lindíssimas. São pessoas que são capazes de amar, são pessoas que são capazes de ter compaixão, são pessoas que são capazes de estender a mão para outra pessoa. E, no entanto, não é cristão católico como nós. Como falar que esta pessoa não está agindo segundo o coração de Deus? Sim. E a salvação ela vem através de nós mesmos. Se eu pedir misericórdia, com certeza a salvação virá. Basta nós mesmos querer e buscar essa salvação. Eu perguntei sobre fantasma, então vocês teoricamente acreditariam em fantasmas, mas no caso seria podemos considerar, sei lá, falar isso aqui dentro aqui é complicado. Diabo significa divisão. Sim. Entendi. Então, Diabo significa divisão. Vocês já presenciaram alguma coisa ou já viram, tipo, alguma coisa Sobrenatural? maligna, não sei? Nesse tempo de vocês Vamos considerar, vocês já viram o diabo, porque diabo coloca tudo, né? Tipo assim, alguma coisa esquisita. Tipo maga, essa pergunta. Assim como você falou assim. Não, tipo, vocês entenderam a minha pergunta? Sim, entendi. Eu me recordei quando às vezes nós vamos fazer oração nos lugares, a gente percebe que aquele lugar não está sozinho. O povo ali não está sozinho, com certeza a gente sente uma vibração muito forte. Então a gente sabe que ali, eu falo para mim mesmo, que ali o mau espírito está ali junto. E é preciso de muita oração, é preciso de muita fé. Quando a gente fala, por isso que a gente vai sempre em oração, nunca ir sozinho, sempre ir em dois. Por quê? Um vai fortalecendo o outro. Porque a gente não sabe o que nós vamos encontrar naquele lar, naquela família, naquele lugar. Então, quando você fala, não pode falar de água aqui dentro da capela. Meu filho, essa é a divisão. Então a gente sabe que assim como o bem existe, o mal também existe. E a gente dá o nome ao fantasma de mal.
Esse é o fantasma. E cada um de nós temos esse fantasma dentro de nós e não deixar que ele prevaleça. Eu também acredito que todos nós temos o nosso positivo e o nosso negativo, o nosso lado belo e o nosso lado sujo, assim, espiritual. Eu fiz essa pergunta porque vocês falaram que Lúcifer ele tá buscando pegar as almas e tudo mais, então eu acredito, estariam atingir as pessoas que mais acreditam em Deus, no caso vocês, tanto que tem alguns filmes que até as freiras são atacadas ou o mal tá pegando a freira. Por isso que eu perguntei se vocês já viram alguma coisa, já presenciaram algum mal por conta especificamente disso. Chocado. Quem foi? Nada, chocado. O que acontece, isso que você fala é uma coisa muito certa, porque às vezes costumamos falar para as pessoas: rezem por nós, reza pelo Papa, reza pelos bispos, reza pelos padres, reza pelas freiras, reza pelas famílias. Porque nós acreditamos que pelo fato de estarmos buscando as coisas de Deus, nós temos que fugir das brechas. Que seriam essas brechas que poderia fazer com que o mal, o maligno tomasse conta da nossa mente, do nosso coração? Bebida. Porque quando a gente bebe, e se for grande quantidade, a gente perde a razão das coisas. Então isso não é aconselhável. Pornografias. Se nós optamos por viver uma vida casta, por que vamos perder tempo com uma coisa que nós já abrimos mão há muito tempo? Estas são as brechas, algumas das brechas que a gente não pode deixar para que o maligno tome posse da nossa vontade, que é servir a Deus da melhor maneira possível. Eu tenho outra pergunta. É sobre pecado, exemplo. Como que funciona na Igreja Católica? Eu fiz alguma coisa de errado ou estou me arrependido de alguma coisa? Existem as confissões. Como que alguém procuraria? Exemplo, estou na Igreja Católica... Pode procurar as irmãs, por exemplo. Eu quero me confessar com a Carmen. A confissão, somente o padre. Sim, os bispos. Nós podemos conversar. E conversar para a irmã. Eu estou passando esse momento difícil, então eu quero conversar. Aí sim. A confissão, somente padre e bispo. Alguém aqui que vai assistir a gente quer se confessar. É sigiloso? Sim, completamente. Esse sacramento ele é muito sério, porque uma vez que a pessoa chega na igreja procurando um padre para poder se confessar, o padre ele está em persona Christi. Ele não está por ele mesmo. Ele está na pessoa de Cristo, ouvindo o que a pessoa está ali partilhando. E o que ele ouvir tem que ficar ali. Porque se ele disser qualquer coisa do que foi confessado, ele vai responder de uma forma muito dura até o Vaticano, porque ele pode até receber uma disciplina mais rígida. Porque a confissão, nem que a pessoa confesse com o padre que matou alguém, o padre jamais poderá falar o que aquela pessoa confessou. E se isso acontece? Aí ele pode sair do posto de bispo, de padre, não sei? Na parte mais drástica, sim. A confissão, quando faz, é o padre que observou, não, é somente Deus. Somente o padre está ali em nome de Deus. Eu padre, não, é Deus, em nome de Deus. As pessoas costumam dizer, não preciso de intermediário para poder confessar. Olha, como cristão católico, a gente precisa. E quanto menos as pessoas buscam se confessar, mais as pessoas estão se sentindo tristes, isoladas, sem ter com quem partilhar os seus momentos tristes, as suas dúvidas, porque também na confissão, às vezes acontece de alguns padres até aconselhar
quando a pessoa tem alguma dúvida numa decisão que ela precisa tomar. E o afastamento do sacramento da confissão está levando o povo a sofrer as suas consequências de depressão, de ansiedade, tantas outras coisas que antes era muito fácil resolver. Hoje as pessoas se sentem cada vez mais ilhadas, como uma ilha, sem poder contar com ninguém, sendo que tem este serviço e é gratuito na Igreja Católica. Por isso, se você sente que precisa se confessar, coragem, vai lá. Mesmo não sendo da religião, eu acho que... Mesmo não sendo, o padre não pode negar. Uma pessoa que chegou e falou que quer se confessar, sacramento não se nega. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta mais pessoal. Irmã Carmen, o que você teve que abrir mão da sua vida para você estar onde você está? O que, exemplo, eu posso fazer que é simples para mim, mas para você já não é normal, para você já não pode fazer? Olha, olhando para esse lado, eu percebo que antigamente eu ia, falar de mim mesmo, simplesmente antes de entrar na vida religiosa, eu ia nos bairros, ficava junto com meus amigos, e hoje em dia já não posso fazer isso. Que tem que mudar. E como que eu falei mesmo, Deus vai nos modelando. Aquilo que para mim era bom, hoje para mim já vejo que não nem me faz tanta falta. Então vamos supor se a irmã chama a senhora para, sei lá, tomar um vinho. A senhora pode ou não pode? A irmã, você fala... Por exemplo, eu te chamo para tomar um vinho. Ah, ok. Vamos supor se... Porque o pecado, ao meu ver, está talvez em tomar muito vinho, que aí vai ficar embriagado, daí isso é o meu ver de pecado. Sim. Mas para vocês, podem, não pode? Porque vocês são seres humanos, então, muitas vezes, quero tomar um vinho, quero, sei lá, eu gosto muito de refrigerante, tomar guaraná, então sentem vontades. O que seria talvez interpretado talvez como um pecado ou não, sabe? Pecado, o que quer dizer pecado? Pecado é dizer não a Deus. Dizer não a Deus. Como dizemos não a Deus? Você fala, se você nos convida para tomar um vinho, se podemos ou não? Não podemos. Por quê? O que acontece? Podemos tomar vinho? Sim, podemos tomar vinho, se for entre nós. É algo que foi um acordo feito entre nós, do Instituto das Irmãs Missionárias Discípulas de Jesus. Pode acontecer que outras freiras de outra família religiosa, elas falam, eu posso no restaurante tomar um vinho e tudo bem, não há pecado nenhum, Jesus não transformou água em vinho. Então esse não é o problema realmente está na quantidade. E, por exemplo, se é algo rotineiro, então alguma coisa está errada. O que pode ser rotineiro em nossa vida é o amor a Deus. A bebida, para muitas famílias, é a causa de discórdia e até mesmo de assassinatos. Quantas pessoas matam e morrem por causa da bebida? Então a bebida, ela pode ser sinal de alegria, mas pode ser sinal de morte. Então precisa de um equilíbrio. Podemos assistir novelas? Podemos, não há problema nenhum. A mesma coisa, a novela não pode me prender. Eu não posso deixar de servir a Deus porque o capítulo da novela amanhã vai estar muito bom, então amanhã eu não saio de casa para evangelizar. O futebol, eu posso assistir futebol? Claro, eu posso assistir, posso ir até o estádio, mas sabendo que ele não pode vir em primeiro lugar na minha vida. Primeiro lugar é Deus, em minha vida, em nossa vida. Como isso é sacrifício, eu não chamaria de sacrifício, eu chamaria de doação amorosa. Antigamente, as freiras, os freis, eles usavam formas de sacrifício para domar o corpo, para não cair no pecado, que eram cilícios, eram arames
que colocavam no braço e colocavam na perna ou na cintura, de uma forma de mortificar o corpo para mostrar que é a mente que domina o corpo, não o corpo que domina a mente. Mas graças a Deus, Deus iluminou o Papa João 23, que ele veio abrir as portas e as janelas da igreja e mudou muitas coisas que precisavam ser mudadas há mais de 100 anos. Ele trouxe uma renovação para a nossa igreja. Por que aboliu, muitos aboliram o hábito, aboliram o silício, aboliram o chicote também que se usavam para poder mortificar o corpo? Então, exemplo, tive um pensamento ruim, eu próprio ia me dar uma chicotada. Isso, para poder, é uma forma de castigar o corpo para que não ficasse pensando em coisas ruins, que eu chamei. Mas isso é só com pensamento ou pecados também? Por exemplo, fez alguma coisa de errado, além de conversar com o padre, eles faziam isso? Ou só com pensamentos? Olha só, a história, a gente sabe que muitas coisas não ficaram escritas e muitas coisas não foram contadas, mas olhando para os nossos dias atuais, a gente sabe que pecar, qualquer pessoa pode pecar. E eles, pode ser por pensamento, pode ser por atos. Eles acabavam mortificando o corpo para poder mostrar que a mente deles tinha que estar totalmente de corpo e alma voltados para Deus. Mas com isso eles perdiam muito sangue. E muitos deles não chegavam aos 40 anos de idade. E hoje há outra forma de oferecer sacrifício pela salvação da humanidade. E aí pode ser o hábito, pode ser as renúncias que você mesma falou. São muitas outras formas que a gente pode estar oferecendo como sacrifício para que tenhamos consciência de que optamos por Deus e Ele é o centro da nossa vida. Gente, elas estão com um projeto de construir um convento, né? Esse convento vai ser aonde, irmã? Vai ser lá na Diocese de Irecê, na Bahia, Ibipeba, o local que vai ser. Tem algum jeito de quem está assistindo pode ajudar? Não sei, como que... Se vocês acreditam na nossa obra, acredita que a presença das freiras no mundo atual é necessário, que a gente pode ainda ajudar muitas outras pessoas, nos ajude a construir o nosso convento. Se você quiser nos ajudar, nós temos uma chave Pix, que é a operadora 24 992 387383. Você pode fazer a sua doação, está em nome, como está no meu nome, é uma conta conjunta com a outra irmã, mas está em meu nome, Ana Lúcia Félix Esteves. Se vocês nos ajudarem, com certeza, mais rapidamente vamos construir o nosso convento. Gente, eu vou dar um abraço na irmã Carmen, pra deixar registrado que eu amo. Fico feliz, não sabe como que eu fiquei tão... Mas já clica no botão de gostei, se inscreve no canal, ajuda a divulgar esse vídeo que é bem importante para estar mostrando o trabalho também das irmãs. E é isso, pede like, você sempre pede like. Gente, ó, ative o sininho, deixe seu like, porque aí o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo, vai entregar mais e vamos mostrar as religiões, vamos tudo. Beijo pra você.